Olá, tudo bem com você? Eu sou Maurício, que é co-criador do programa Alavancar. Dou as boas-vindas a cada um de vocês que está do outro lado para nos acompanhar nessa série tão especial chamada Gestão Empresarial pelo Mundo. O que é essa série? Além de viajar por todo o mundo, eu desenvolvo e desenvolvi nos últimos 20 anos uma atividade de consultoria muito intensa. Então, acabei juntando diversas dessas experiências, viagens e conhecimento internacional, visitas técnicas a várias empresas, percorri 56 países do mundo até hoje e uni tudo isso ao trabalho de consultoria, especialmente em gestão empresarial. E nessa série a gente traz um país e uma técnica, uma experiência vivida que me trouxe algum diferencial técnico. E hoje eu compartilho tudo isso aqui pelo nosso trabalho neste canal. A gente traz aqui, nessa sequência, nesse passo, nessa caminhada que a gente está dando, da gestão empresarial pelo mundo, um país muito especial, que eu tive a oportunidade de visitar em 2015, já tem algum tempinho, uns 6 anos mais ou menos, e que foi um país que me chamou muita atenção. Eu fiquei maravilhado com o que eu vi lá. Eu já tinha uma ideia, por já ter conhecido alguns países parecidos, né, que vivem o mesmo mundo, mas esse país realmente me trouxe uma riqueza cultural, técnica e de conhecimentos muito grande. Estamos falando do Marrocos. Para quem não conhece, o Marrocos fica no norte da África, que é aquela linha de países com foco muçulmano e língua árabe, muito expressivos, que vai do Marrocos, no Atlântico, até o Egito, ali no Golfo de Aqaba. O Marrocos é um país maravilhoso, é um país grande, claro que não comparado à China, Brasil, Estados Unidos em território, mas é um país relativamente bem grande. Aproximadamente 35 milhões de habitantes, segundo as últimas estimativas, e ele tem algumas cidades muito importantes. E eu tive a chance, a oportunidade de conhecer muitas delas, como Marrakech, que foi o local por onde eu cheguei e saí do Marrocos. Eu estava passando uma temporada na Europa e foi dali de Portugal que eu fui ao Marrocos, num voo rápido, 1h30 de Lisboa a Marrakech. Então, as principais cidades ali, a gente tem Tanger, Marrakech, Casablanca, Rabat, que é a capital, e é um local muito bacana, muito maravilhoso. E eu tive a oportunidade de viver muitas experiências intensas lá. Eu fiquei cerca de uma semana, 10 dias, sozinho, mochila nas costas, perambulando por esses lugares. Fiz algumas viagens de trem, de ônibus, de táxi e de várias outras formas que vocês puderem imaginar. Passei alguns apuros no Marrocos, porque talvez a deficiência da língua árabe, né, eu realmente não tenho conhecimento de quase nada, apenas as coisas básicas mesmo, né, alguns pedidos básicos, mas no final das contas, de fato, foi uma experiência maravilhosa. E eu pude conhecer, além de locais turísticos tradicionalmente, pude conhecer algumas áreas e alguns setores produtivos, né, que eu tive, de fato, o interesse e a curiosidade de averiguar. Então, nessa minha busca, eu acabei visitando alguns parques de oliveiras e com produções de azeites e de azeitonas em conserva muito interessantes. Pude também visitar e escalar uma parte do Monte Atlas. Para quem não conhece, é uma cordilheira, um conjunto de montanhas muito especial que corta uma parte do Marrocos. Eu fui próximo do topo dele e foi uma experiência magnífica perambular por tudo aquilo, conhecer o povo que mora ali na região. Tive a oportunidade também de conhecer algumas plantações de tangerina, que eles são realmente muito bons em plantação de cítricos, e visitar algumas outras áreas, como criação de cordeiros, que é a principal proteína consumida por eles, e também damascos e tâmaras, que é o grande mel, né? A grande fruta do mundo árabe. Então, essas experiências todas, vocês estão vendo algumas fotos por aí que eu vou passando, mas dali, o que eu trouxe de técnica e de experiência para poder compartilhar aqui hoje com vocês? Algo muito especial. Então, estamos falando do Marrocos, e a experiência vivida no Marrocos que eu trouxe e que eu já praticava ela, mas ela acabou sendo ainda mais intensificada nessa minha ida lá, foi parcerias estratégicas. Olha só que interessante, parcerias estratégicas. Maurício, antes de falar das técnicas, mostra a ligação. Por que você traz isso desse país, né? Por que você está jogando para a gente essa técnica da gestão e da mercadologia, que são as parcerias estratégicas, para esse ambiente marroquino? O Marrocos, apesar de ser um país que tem uma tradição turística muito grande, recebe mais de 10 milhões de turistas por ano, em média, né, uma quantidade muito grande de turistas, a gente pode considerar que não é um país dos mais organizados para receber toda essa gente. Não é. Né? Assim como a gente pode visualizar em alguns outros locais mais organizados turisticamente, você percebe que
Às vezes são locais mais articulados, você já tem uma cadeia turística funcionando redondinha, você já tem pacotes completos com tudo bem organizado, bem azeitado, digamos assim. E mesmo para turistas que viajam solo, né, que viajam com uma mochila ou com uma mala sem muita organização, muitos países do mundo estão preparados para receber esse turista e já preparar para ele uma série de atividades. O Marrocos não é bem assim, e ali por algumas características, né? Primeiro porque é um país que tem uma cultura um pouco mais fechada do que o mundo ocidental tradicional, então por toda a sua questão religiosa, por toda a sua cultura familiar, que é um pouco mais rígida, né? Um pouco mais intensa, você perambular pelo Marrocos livremente não é algo tão comum para uma mulher ou para uma jovem tal, quanto você fazer isso em outros países ocidentais. E eu não faço julgamento nenhum, ao contrário, eu acho que toda cultura, todo item cultural de um país, ele deve ser potencializado e elevado de acordo com aquela crença. E isso acaba trazendo o quê? Um turista árabe para o Marrocos. Então, aquele árabe que mora no Oriente Médio, que mora em outros países africanos, daquela parte norte da África, eles utilizam muito o Marrocos pelas belas praias, pelas belas paisagens, pelo Monte Atlas. Então, o Marrocos ele tem uma série de atrativos, especialmente para os irmãos do mundo árabe, né, que acabam tendo ali uma oportunidade de uma língua facilitada, uma praia bonita e maravilhosa e uma cultura que já é habituada nos seus ritos, no seu dia a dia. Para o turista não árabe, talvez exista um pouco mais de dificuldade de você conseguir fazer tudo isso, viver todas essas experiências. Aí entra o nosso tema, que lá isso funciona de uma maneira perfeita, as parcerias eficazes. E aí eu vou dar o exemplo que eu vivi lá, para vocês compreenderem e, claro, poderem levar isso para o dia a dia técnico e profissional de cada um de vocês. Quando eu cheguei em Marrakech, eu fiquei hospedado dentro da Medina, né? Para quem não sabe, Medina, em muitas cidades árabes, você tem as Medinas, né? Que são as cidades velhas, são as antigas fortalezas construídas pelos muçulmanos antepassados, e essas fortalezas chamadas de Medinas, você tem vários locais espalhados pelo mundo árabe, né? A Medina de Marrakech, a Medina de tal lugar, a Medina de tal lugar, e ali acaba sendo de fato um reduto muito cultural, né? Inclusive a Medina que eu fiquei, que é a Medina de Marrakech, ela tem aquela grande praça famosa, Jamal El-Fna, vocês estão vendo foto dela aí, eu fiquei uma semana andando por ali, comendo de tudo, conhecendo de tudo, conversando com empresários, entrei em diversos negócios e troquei uma ideia para saber como eles gerenciam, como é que eles fazem cada uma das coisas do seu dia a dia, e realmente aprendi muita coisa lá. E o hotel que eu fiquei foi dentro dessa Medina, que é um riad, né? Para quem não sabe, a palavra riad, né, que vem do árabe, para nós ela quer dizer como se fosse a sua casa, né? E a gente entende ali como se fossem esses hotéis pousada, né? Então a gente acaba vinculando a uma pousada. Não é um hotel tradicional, mas é uma casa de alguém que ele abre as portas e você tem diversos quartos, um bom café da manhã. É um riad, fica dentro da Medina. E sabendo disso tudo, esses riads mais organizados, eles fazem parcerias fantásticas. Como eles sabem que fora ali do riad, no ambiente normal, esse turista estrangeiro ele tem uma dificuldade para conseguir entender tudo, fazer todos os passeios, compreender como a coisa funciona, eles ali centralizam uma série de parcerias fantásticas. E essas parcerias estratégicas, elas acabam resolvendo o meu problema e o problema deles. Qual é o meu problema? Meu problema é alguém que consiga criar para mim um pacote, uma série de atividades de uma maneira centralizada, para que eu compreenda o que está acontecendo, pague de uma maneira centralizada e tudo está resolvido. E eles, como ofertantes dos serviços, precisam de alguém também que faça isso, para que o cara que é responsável pelo passeio tal, pelo restaurante tal, pela atividade tal, ele também tenha isso. Então, o hotel faz a ponte. Maurício, mas isso acontece em vários lugares. Só que lá, isso é muito intenso, isso é muito bem feito e é basicamente a única forma que você tem de trabalhar, de poder vivenciar uma experiência lá, não apenas profissional, mas também turística. Então é essa a experiência que eu trago, as parcerias estratégicas. E isso funciona de uma maneira simples e ao mesmo tempo certeira. Eu, por exemplo, quando fiquei no meu riad, logo no primeiro dia, o cara já me apresentou, falou, olha, eu imagino que você tenha chegado no aeroporto, em tal lugar, tal, você não deve ter tido uma facilidade para compreender o que fazer, como fazer e de que forma fazer, né? Eles não quiseram, talvez eles não compreendem o que o turista busca aqui, então eles acabam não sabendo oferecer. Eu falei, exatamente, passei por isso.
E aí o cara começou a me fazer umas 3 ou 4 perguntas, gatilho, apenas para entender o que eu estava fazendo lá. Quando ele percebeu que eu era um turista com foco no conhecimento da cultura, da diversidade, mas especialmente na economia do país, né, um turismo quase que de visualização econômica e empresarial, ele criou para mim, em questão de alguns minutos, um roteiro sensacional, me fazendo visitar empresas, indústrias locais, assim, num piscar de olhos, centralizando o recebimento e ele ali com uma equipezinha administrando os pagamentos e a moto que me levava para tal lugar, o ônibus para tal canto, tudo quase que de imediato, tudo através de parcerias eficazes. Então ele tinha essas parcerias estratégicas com diversas empresas e negócios. E ele bastou entender o que eu precisava, fazer alguns poucos contatos nos grupos que ele tinha ali, eu acho que na época de WhatsApp, eu sei lá o que era, e instantaneamente chegou na porta, embaixo do meu quarto, toda a minha escala, o dia, o que eu tinha que fazer, tudo escrito à mão e tal, mas perfeito, funcionou. E essa é a grande experiência que eu divido com todos, parcerias estratégicas. Maurício, tecnicamente falando, qual é o benefício de uma parceria como essa? A gente pode citar diversas técnicas e experiências que se beneficiam com esse tipo de parceria. Mas onde que está o fio da meada? Onde é que está o cerne disso tudo? Por que se fazer uma parceria estratégica? Basicamente por uma coisa chamada carteira de clientes. Você está relacionando parceria estratégica com carteira de cliente. O que tem a ver? A partir do momento que eu, como gestor, como responsável por um negócio, crio a minha carteira de clientes, eu acabo entendendo o que é essa carteira de clientes. A renda, faixa etária, o que de fato esse cliente busca, qual é o perfil e classe social desse cliente, ou seja, eu compreendo uma série de informações que fazem parte da rotina daquele cliente. Por que não oferecer a esse cliente que eu gastei dinheiro, gastei tempo, gastei esforço para trazer ele para o meu negócio, por que não compartilhar esse cliente com negócios parceiros, trazendo um benefício para os dois? Você oferecendo soluções adequadas a esse cliente, como você já conhece ele, e oferecendo clientes adequados para os parceiros estratégicos. E assim a gente consegue, de fato, criar uma rede de valor em torno dessas parcerias. Eu vou recordar aqui um trabalho que eu realizei alguns anos atrás, foi muito interessante, muito especial. Era um trabalho que a gente tinha uma loja física, era uma loja de produtos de luxo, numa determinada cidade, na região norte do Brasil, e essa loja estava ociosa, ela estava precisando agregar mais itens, mais poderes mercadológicos no seu espaço, porque ela estava muito ociosa. Como o mercado foi cada vez mais se digitalizando, os clientes estavam se habituando a fazer mais compras online e deixando de comprar ali na loja física. Além dos trabalhos, claro, de modernização, de e-commerce que foram desenvolvidos na época, a gente criou uma série de parcerias para que aquele ambiente pudesse compartilhar os clientes, o status, o estilo com outros parceiros e todo mundo acabou ganhando. Então essa loja recebeu o quê? Ela recebeu um salão de beleza de alto nível, ela recebeu um balcão de viagens, onde você tinha ali alguns agentes atendendo pessoas de classe A e B em suas viagens e mais 3 ou 4 itens, se transformando no quê? Num polo de atendimento para clientes VIP. Então, dessa forma, a gente compreende como as parcerias estratégicas elas são altamente necessárias, eficientes e diminuem o nosso custo, porque você está compartilhando esse custo da prospecção com outros negócios que lá na ponta deles fazem a mesma coisa, te indicam parcerias estratégicas. O programa Alavancar, que para quem não conhece, o programa Alavancar ele tem algumas parcerias estratégicas e são muito interessantes. Para você que está chegando agora, está conhecendo agora nosso trabalho, eu sou criador do programa Alavancar, que é um programa que reúne vários métodos e técnicas de consultoria e gestão empresarial. E após 20 anos desenvolvendo essas atividades, que eu continuo desenvolvendo, eu transformei tudo isso em formações de alto nível, de alta performance, para que profissionais do Brasil e dos outros continentes todos possam ter essa profissionalização da consultoria e oferecer esses trabalhos, esses serviços de alto nível, de alta performance, tendo uma boa renda. E no programa Alavancar nós temos algumas parcerias. Então a gente tem parcerias com outros projetos que precisam dos conhecimentos técnicos que nós temos. E a gente faz essa ponte. Esse foi o recado de hoje. Marrocos, um país maravilhoso. Um dia eu vou voltar por lá. E espero que vocês tenham absorvido esses entendimentos, esses conhecimentos para aplicar na rotina dos seus negócios e também dos clientes que vocês vierem atender como consultores ou assessores. E eu sou Maurício Queco. Tchau, tchau.